Boa noite a todos. É uma grande alegria receber a todos vocês, mesmo numa noite meio chuvosa, que assustou um pouquinho na hora da gente sair de casa, né? Mas é sempre muito bom receber todos vocês aqui nessa casa de oração. E vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, então, convidando que a gente se conecte com o mais alto, que a gente pense em Deus, em Jesus, e vamos fazer a leitura do texto chamado Rogativa, do livro A Luz da Oração, do Chico Xavier, e que diz assim: Senhor, sobre este lar erguido às dores, traze a consolação da tua graça. Que esta casa de amor se abra a quem passa, por bendito refúgio aos sofredores. Que a tua luz aqui brilhe sem jaça, na palavra dos gênios benfeitores, que neste ninho em paz, tecido em flores, tua sombra da terra se desfaça. Concede às nossas almas neste abrigo o auxílio excelso do teu abraço, no caminho do bem, amplo e fecundo. Que sirvamos contigo lado a lado, no Brasil do Evangelho restaurado, onde traçaste o coração do mundo. Foi ditado por Pedro de Alcântara, então a Chico Xavier. Nós convidamos a todos, então,
e fechemos os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, deixando que o nosso coração transborde de alegria, de gratidão por estarmos novamente aqui, podendo refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Senhor Jesus, nós nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, com o objetivo de aprendermos a Tua doutrina de luz, com o esclarecimento tão profundo que nos dá o Espiritismo. Que nós possamos usufruir desses momentos em que temos a oportunidade de ouvir um pouco do Teu Evangelho. Que as vibrações de paz e harmonia nos envolvam, que em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga que nos envolve, mas sobretudo, em nome de Deus, causa primária de todas as coisas, e na sua infinita bondade, justiça, amor e misericórdia, possamos iniciar então a exposição de hoje. Que assim seja. Então nós convidamos o nosso amigo Ivonei Giordani, nosso irmão lá da Casa do Caminho, que prontamente nos brindará, com mais uma exposição. Muito obrigada já de antemão, Ivonei. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam conosco nessa noite. É com muita gratidão que eu agradeço essa casa que sempre nos proporciona estar aqui novamente. E agradeço a todos vocês presentes, aos meus familiares também, que hoje vieram aí me prestigiar. E com essa sensação que fico muito enternecido e agradecido de poder estar aqui, poder estar fazendo um pouquinho do que o Cristo nos coloca no Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Então, com essa gratidão, que eu abro o tema da noite, e será um tema então, os animais segundo o Espiritismo. Quem de nós não teve na infância, ou não tem até hoje, eu diria assim, um animalzinho lá em casa, um animal de estimação, aquele animalzinho que a gente dá todo o carinho, dá todo o amor, e ao mesmo tempo ele nos retribui, às vezes com tanto afeto, um amor incondicional. Então vamos trabalhar um pouquinho essa noite desse tema tão importante, um tema tão relevante e grandioso, que eu diria que na palestra aqui é um mínimo possível que a gente pode resumir para poder passar para vocês. Então a bibliografia utilizada para o estudo da noite, então é o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Espíritos, o livro A Gênese da Alma, o livro Evolução em Dois Mundos, o livro Animais e o livro Reencarnação. Além de algumas palestras de Valdo Pereira Franco, Irvênia Prada, Aguinaldo Vasconcelos e Décio Landoli Júnior. Para nós começarmos a entender, eu tenho que contextualizar um pouquinho com vocês em relação ao que Charles Darwin nos coloca. Essa questão espiritual, então, dos animais. Darwin, como uma teoria materialista, ele nos coloca que existe a seleção natural, então, das espécies. E que nessa seleção natural, existe uma preservação de algumas raças favorecidas, e que se as raças mais favorecidas, então, são aquelas que têm a prevalência no processo de evolução.
Então seria mais ou menos dizer assim, é a lei do mais forte, resumidamente. O que acontece? O Espiritismo não vai contra essa lei. O Espiritismo caminha junto, caminha ao encontro dessa lei. Mas o que acontece? O Espiritismo vai além. Ele passa a dar um entendimento maior de um contexto que vai além do processo material. Então é isso que Kardec nos coloca lá em 1957, então no livro dos Espíritos. Poderemos também encontrar lá na Gênesis, no capítulo 10, item 30, isso mesmo que eu coloquei, que na verdade o Espiritismo marcha ao lado, marcha junto com as teorias materialistas, mas vai então um tanto além. Trago aqui então, para nós entendermos um pouquinho, um pequeno esquema. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 540, os Espíritos nos esclarecem. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um átomo. Então, o que nós temos aqui nessa imagem? O átomo, esse processo. E existe então um processo de evolução. Existem várias etapas onde um ser inicialmente criado, simples e ignorante, pela mão divina, por esse Criador do universo, por esse arquiteto do universo, ele cria a pequena partícula, e dessa pequena partícula ela vai evoluindo num processo, passando então do átomo, passando pelas células, passando pelo reino mineral, reino vegetal, até então chegarmos no assunto de hoje, que é no reino animal. Então, passando por todo esse ciclo, a gente analisa, conforme os livros da doutrina espírita, conforme todo o conhecimento que os espíritos nos trazem, que nós passamos por todo esse processo, por todo esse encadeamento de evolução. Então, um dia, como diz o próprio texto, nós fomos um átomo, e nesse átomo foi evoluindo, até chegar ao processo de humanização. Esse processo, ele é gradativo e não tem uma determinância de tempo. Ele pode ser relativo. Passa-se talvez um tempo menor nesse período mais aqui, átomo mineral, um período relativo, quem sabe mais um período vegetal, e assim sucessivamente, até o espírito começar a se individualizar, chegando aqui então no animal, ele começa um processo de individualização. Antes disso, aqui, todo esse encadeamento, ainda não existe uma individualização do ser. Essa alma, digamos assim, é chamada de uma alma coletiva. Outras religiões podem chamar de algo semelhante a isso, um coletivo universal ou algo do gênero. Então, todos esses elementos anteriores se reúnem, então, depois da sua passagem e se aglutinam. Passando para o início aqui da individualização, quando chegamos aqui no animal, começa a individualização, onde esses espíritos não vão mais, então, quando passam para o desencarne, para a alma coletiva. Ele já começa a ser individualizado. Ele começa a ser um ser único.
E passando então desse processo do animal, chegando no hominal, ele tem o seu ápice, né, de individualização. Então passamos a ser uma alma imortal e individualizada. Porém, até passarmos desse processo aqui e chegarmos aqui, existe todo um procedimento evolutivo. Porque o ser que passa nesse ápice do animal para o hominal, por exemplo, fazendo um comparativo do nosso planeta hoje, que se encontra já no estágio evolução maior em relação a um planeta primitivo, esse ser que está num processo animal, ele não tem mais como, nesse processo de evolução, encarnar aqui na Terra. Ele é automaticamente levado a outras esferas, a outros mundos, inicialmente esse espírito, para que então no mundo mais primitivo, na escala que ele está, ele possa então estagiando lá e evoluindo nesse processo. É uma explicaçãozinha um pouco mais complexa, né? Difícil às vezes a gente pegar assim de primeira, mas de uma forma resumida é isso. Então, todo animal e nós mesmos vamos passar por todo esse processo. Seguindo um pouco mais à frente, Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, vai nos dizer que a evolução do princípio inteligente, dormindo no mineral, lentamente exteriorizam-se as energias da aglutinação molecular, ampliando as possibilidades no despertar do vegetal, quando crescem recursos de sensibilidade, a fim de liberar os instintos no trânsito animal, desabrochando as faculdades da inteligência, da razão, da consciência na fase humana. Então vemos que cada etapa desse princípio inteligente, ele vai adquirindo experiências, ele vai adquirindo emoções, ele vai adquirindo conhecimento através de todo esse trânsito dentro desses reinos da natureza. E esse dentro do processo de evolução. Caibar Schutel, na Gênese da Alma, ele nos coloca os animais e a lei de evolução. Tudo tem por alvo o progresso, a evolução para a perfeição. Não há ente animado, por mais insignificante que pareça, por mais microscópico que seja, que não esteja submetido à lei de evolução. Então pode-se resumir de forma simples que a lei de evolução, ela se aplica a tudo e a todos. E que nesse processo sucessivo dessas experiências, nessa escala da evolução, como a gente viu anteriormente, o mesmo vai se aperfeiçoando gradativamente e com o objetivo final, né, dessa pureza espiritual que todos nós almejamos. E aí eu pergunto, os animais têm alma? E aí, lá no livro dos Espíritos, os Espíritos nos responderão na questão 597. Há nos animais um princípio independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Então, como eu coloquei anteriormente naquela escala, é o princípio da individualização. É o princípio onde o animal começa então a adquirir essa forma de alma, né? Começa a ter uma alma independente. Seguindo, a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Isso lá na Gênese capítulo 3. Então os animais também
tem essa alma imortal perfectível. Eu fui buscar o que é perfectível para tentar explicar um pouquinho melhor. Então, perfectível é toda aquela alma que pode ser moldada, que pode ser evoluída, que ela pode ser melhorada, aperfeiçoada. Essa é a ideia perfectível, que é também a nossa alma. A nossa alma é perfectível. Ela pode ir evoluindo de tempos em tempos, conforme o nosso processo e nossa busca de evolução. Lá no livro dos Espíritos, na questão 597 e 606, continuando então, mesma origem do princípio inteligente. A inteligência do homem e a dos animais emanam de um mesmo princípio, mas o homem, ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Há entre a alma dos animais e a alma do homem tanta distância quanto a alma do homem a Deus. Então é esse processo da escala de evolução. E nesse processo, Deus nos dá a condição de sermos os tutelares desses nossos irmãos menores, de sermos aqueles que guiam, conduzem e auxiliam então esses irmãos, da mesma forma que Deus, da mesma forma que os anjos também nos auxiliam e nos conduzem. Na questão 607, todos os espíritos que agora animam corpos humanos, num passado distante, animaram animais, onde adquiriram atributos que hoje se apresentam nos seres humanos. É nesses seres inferiores da criação, que estáis longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia então para a vida. No livro Alvorada do Reino, Emmanuel nos diz que o animal então caminha na condição para o homem, tanto quanto o homem caminha na condição para o anjo, mais ou menos na mesma semelhança do dito anterior. Então são processos naturais, esses seres da criação passam, cada dia, para chegar no ápice da evolução. Lá na Gênese, no capítulo 11, item 15 e 16, vai nos falar então das primeiras encarnações humanas. Então esse animal passa por aquele processo, e lá então no livro vai nos dizer que bem pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem a encarnar na Terra. Fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é um ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre o seu espírito e o do macaco. Então, nesse sentido da evolução, eu trago como exemplo para a gente entender melhor o seguinte sentido. No momento em que o animal chega então nesse ápice da evolução, não quer dizer que necessariamente, como a gente comentou antes, ele vai encarnar aqui. Ele vai ter que passar por um processo de encarnação num outro plano. Porém, nesse processo aí, tem alguns já espíritos, digamos assim, de animais, que se colocam à disposição de Deus, na sua infinita bondade, a trabalhar em favor dos outros animais, em trabalhar em favor
do auxílio, do cuidado, e esses espíritos, esses princípios a gente vai chamar de elementais. Logo à frente a gente vai comentar um pouquinho mais então em relação a isso. A impossibilidade então das lembranças. No momento que o princípio inteligente atinge o grau necessário para entrar no período de humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo. E não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. E por conseguinte, metempsicose, tal como entendem, não é exata. Essa é uma questão do Livro dos Espíritos, a 611, que os Espíritos nos respondem. Então a gente não tem como olhar assim para a cara do fulano e dizer, eu acho que pela tua cara, assim, acho que tu foi uma alface na outra vida, só pode ter sido. Ou então, de repente, eu acho que tu foi um pé de limão, tu é azeda. Ou então assim, tu deve ter sido um equino ali, alguma coisa assim, porque só vive dando coisa. E às vezes não dá vontade de falar, né? Brincadeiras à parte. Mas assim, não dá para dizer, porque todos nós passamos por esse processo. Então, hora ou outra, de repente, a gente teve essa experiência, só que a gente não sabe. A gente chega num ponto que a gente não tem como lembrar, né? É impossível lembrar. A gente não consegue nem lembrar muitas das vezes das existências, né, anterior que a gente teve aí recente, quem sabe? Quem dirá isso há milênios, milhares de anos atrás, quando fomos lá, né, de repente lá no início o mineral, o átomo. Então é essa impossibilidade de lembrança. Mas entendermos que sim, a gente passou por isso e os animais estão caminhando nesse processo, e hora ou outra vão chegar lá e ser também espíritos, digamos, um termo humanoide, né? Seja em outro planeta, seja em outra forma que ele adquira, vai ter essa possibilidade de evolução. A metempsicose, para explicar para vocês, então é um conceito que algumas doutrinas pregam, que não é um conceito espírita, de que, por exemplo, se eu encarnei nessa vida como humano, na próxima eu poderia vir como um cão, como um gato, como qualquer outra coisa, ou um vegetal. Então, o que diz os livros dos Espíritos, que isso não é exato, isso não é real, né? O processo ele se desencadeia e o espírito não regride, ele só tende a ir para frente. Ele pode parar, pode estagnar um tempo, mas ele não volta atrás, ele só vai para frente. E aí, os animais têm livre-arbítrio? No Livro dos Espíritos, na questão 595, os Espíritos nos vão responder: não são simples máquinas, como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades, e não pode ser comparada do homem. Então, basicamente, essa liberdade é para subsistência, pelas coisas básicas que eles precisam para a vida deles. Como no exemplo do animal silvestre, a caça. Ele precisa caçar. Então ele tem o livre-arbítrio, de repente, para buscar a presa, porque ele vai precisar se alimentar. Um carnívoro, no caso, um herbívoro vai buscar o vegetal, e assim por seguinte. Então ele tem esse livre-arbítrio, mas ele é restrito, ele é pequeno. Na questão 599, sujeitos ao determinismo divino. Os animais progridem pela força das coisas,
E é por isso que para eles não existe expiação. Como os animais não têm livre-arbítrio, eles não podem escolher a espécie em que vão reencarnar. O livre-arbítrio é uma conquista que o espírito realiza no reino humano, através da evolução moral e intelectual. Mas aí, vamos dizer assim, mas então quem que escolhe as espécies? Quem que escolhe que espécie que aquele princípio já quase individualização vai encarnar? Então quem escolhe é uma equipe especial, espiritual, e envolvida nessa equipe estão então esses elementais, que foram animais, que não tiveram ainda encarnação humana na Terra, que estão nesse intermeio entre o animal e o humanoide. Eles então, nesse auxílio à espiritualidade maior, a equipe espiritual, vão trabalhar para colocar na natureza, conforme a necessidade de cada animal, a espécie que ele vai então encarnar. Seguindo lá na Gênesis, no capítulo 3, os animais só agem por instinto e os espíritos nos respondem. O instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Então, veremos a seguir que eles agem, e sim por inteligência, de uma forma, então, limitada. Que, a princípio, o instinto em si domina, então, eles ainda. Lá no livro de Caibar Schutel, página 33, ele nos dirá que os animais têm lampejos de inteligência. Os animais têm lampejos de inteligência. Está muito distante do pensamento contínuo que caracteriza o espírito. Isso é um dito de Richard Simonetti. Caibar, então, vai nos dizer que penetrai com o espírito investigador todos os animais que formam os seres inferiores da criação, e vereis ao lado do instinto que os movimenta a inteligência desabrochando, como prêmio dos seus sofrimentos. Então, sim, além do instinto, os animais têm inteligência limitada, então, àquela vida material. A inteligência fica concentrada mais nessas necessidades físicas que ele precisa satisfazer e como forma de prover a conservação própria dele. Já o homem, então, possui como particularidade esse senso moral e o alcance intelectual que os animais ainda não possuem. Algumas evidências, então, sobre a inteligência dos animais, que aqui eu trago. A educação só produz resultados onde há inteligência. Se não há inteligência, o resultado não vem. Então, se a gente vê hoje, na nossa realidade, muitos animais, e na realidade até mais anterior, eu diria, dos nossos pais, dos nossos avós, começou e até muito anterior, mais a isso, a domesticação dos animais, como uma forma até de nos auxiliar nos processos de cultivo, na lavoura. Muitos animais foram domesticados para que eles nos servissem em alguns trabalhos. Outro exemplo aí são os cães adestrados. Um exemplo, eu diria, muito importante nos dias de hoje. Existem muitos cães guias, como são chamados, que auxiliam muitos seres humanos que não têm mais a condição visual a se guiar.
a ter um pouquinho mais de liberdade na sua vida, né? Nessa condição de deficiência visual. Então vejam a importância desses animais. As abelhas, eu sou suspeito em falar. Eu acho que esses animais são algo assim impressionante. Muito positivo, muito maravilhoso a forma com que eles se organizam dentro da colmeia, a forma, diria assim, até civilizada com que eles trabalham, com que eles trocam informações dentro desse processo. As formigas não são diferentes também de tudo isso. As aves, olhando até pelo exemplo que temos aí no slide, o João de Barro, um arquiteto impressionante da natureza, como é que pode um animalzinho tão pequeno, mas com a inteligência de arquitetar toda uma casa, que ela fica virada, né, para um determinado sentido, para que então ela não pegue o sol da tarde, não pegue o sol da manhã, enfim, tem toda uma lógica por trás disso, e que os filhotes dele fiquem protegidos dentro dessa casa. Então vejam como é maravilhoso esse reino animal, como eles nos trazem tanta coisa benéfica, tanta coisa positiva. Tenho exemplos também de gatos em Londres, que no período de guerra, Primeira, Segunda Guerra, pressentiam bombardeiros alemães. E seus donos, então, conseguiam escapar para os bunkers, em função desse pressentimento dos gatos, onde os humanos podiam ver, e aí tinham um alerta. Então vejam como é importante tudo isso. E aí, os animais têm perispírito? Não só o homem é dotado desse órgão, necessário às funções que exerce. Todos os animais mantêm essa ideia diretriz. Até os mais insignificantes insetos são dotados desse organismo. No livro Gabriel Delane, Evolução Anímica, num pequeno trecho ele nos diz: é o perispírito que contém o desenho prévio e que conduzirá o novo organismo ao lugar da escala morfológica, segundo o grau da sua evolução. Então sim, os animais têm perispírito. Porque partindo até do princípio de que eles têm um princípio de alma, né? Têm um corpo, portanto, é perfeitamente coerente a gente imaginar que tem um perispírito, porque o perispírito faz esse elo de ligação entre o corpo e o espírito. Os animais e a reencarnação. Segundo Richard Simonetti, no livro Reencarnação, todos os seres vivos são dotados de uma individualidade imortal e perfectível, que tem na reencarnação o recurso fundamental em favor da sua evolução. Então, em relação só à reencarnação dos animais, em relação à nossa, algumas, por exemplo, só citar um exemplo dos insetos, essa reencarnação às vezes acontece de forma muito mais rápida. Eles não precisam ficar num plano espiritual muito tempo. Às vezes essa reencarnação é quase que instantânea. No momento do desencarne, eles já retornam, ou minutos depois já estão de volta. Já em outros animais, ela é um pouquinho mais lenta. Vai tudo desse processo, onde existe uma escala dentro do reino animal, onde ele então vai evoluindo. Alguns espíritos animais até, inclusive, são relatados em alguns livros espíritas, de trabalhar em auxílio na espiritualidade, junto a grupos que vão fazer trabalhos de auxílio a umbral, de auxílio a outros irmãos que estejam necessitados, e vão então acompanhando esses irmãos. Me lembro até no filme Nosso Lar, a gente pode ver um pequeno trecho, onde alguns cães brancos
acompanham, e seguindo a história do livro, né, acompanham então alguns espíritos para esses resgates. Nesse sentido também, a gente pode dizer que muitos animais, principalmente os animais domésticos, às vezes, até outro dia me questionaram, mas e aí, os animais domésticos, como é que funciona? Às vezes, aquele animal que tem até conosco, por ser domesticado, um pouco mais de contato, um pouco mais de carinho, um pouco mais de amor, no momento do desencarne, muitas das vezes, ele fica, esse princípio, esse espírito, fica conosco um bom tempo. Inclusive, há relatos de médiuns que teve visualizações desses animais junto com os seus queridos, os seus tutelares. Então, pode ficar um tempo ali, depois desse tempo, inclusive, podem muitas vezes, pelo amor, retornar na mesma família. Há muitos relatos de que determinado animal fazia determinada questão, tinha determinada atitude. E aquele novo animalzinho que foi adotado, enfim, na sequência, ele não teve contato com o animal anterior. Porém, ele repete as atitudes daquele animalzinho que já foi, desencarnou um tempo atrás. Então, veja que às vezes eles têm essa possibilidade, inclusive, de retornar no nosso convívio, no nosso meio, para continuar um pouquinho mais, porque ele está aprendendo conosco também isso. Ele está aprendendo amor, ele está evoluindo. E se nós damos amor, nós somos quem está ensinando a eles esse tipo de sentimento. André Luiz, então, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele vai também nos colocar a questão do pensamento nos animais. O homem não é o único animal que pensa, é o único animal que pensa que não é animal. Isso, palavras de Pascal. Então, os seres angelicais emitem o seu pensamento em raios super, ultra curtos. A mente humana em ondas curtas, médias e longas, e os animais em ondas fragmentárias, cuja vida psíquica ainda em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. O que ele está querendo nos dizer aqui? Que o animal, na realidade, ainda não consegue formular um pensamento contínuo. Ele é fragmentado. Para nós termos um exemplo assim, bem prático, se você, determinado animal, fez algo que você não gostou, um cãozinho que foi lá, mordeu teu calçado, mordeu teu chinelo, e você vai chamar a atenção dele. Naquele momento ele vai ficar todo acuado, recolhido, mas assim, passou um tempo, ele esquece. Isso que é o pensamento, só um exemplo de pensamento fragmentário. Ele não consegue juntar como ser humano, formular um pensamento contínuo, formular algo que seja permanente. Então são frações de pensamento. E a memória, então, nos animais? A memória, como o pensamento, são atributos que vamos encontrar nos animais, mas menos desenvolvidos, ainda em germe. Como não há solução de continuidade, o princípio inteligente, ao transpor um reino para outro, levará junto todas as suas conquistas. Então, é só o que a gente pode ver nesse processo de evolução. Lembrando lá, então, aproveitando o livro da doutora Irvênia Prada, ela nos coloca que o ser humano pode, de certo modo, gradativamente, ir substituindo a ingestão de carne, a ingestão desses nossos irmãos menores. Chico também nos coloca, só que
dando o entendimento também de que ainda lá em 1970, se pegarmos alguns vídeos, que ainda o ser humano naquela época não estava em condições de largar totalmente a carne, porque realmente tem vitaminas que, segundo a medicina coloca, nós só vamos conseguir retirar daquela proteína. Porém, existem formas de suplementar, né? Então, colocando as duas posicionamentos, existem formas sim de suplementar. E lembrando, um dia, numa exposição de um colega, e isso me chamou a atenção e me fez repensar. Eu ainda não cheguei ao ponto de deixar totalmente a ingestão de carne, sou sincero, mas estou no caminho, vamos buscando, acho que como todos nós. A pessoa chegou e disse a seguinte frase: vocês não se deram conta ainda, mas nós estamos ingerindo cadáveres. Exatamente, cadáveres. E aquilo me tocou de tal forma que por um bom tempo eu não consegui colocar carne na boca. Por um bom tempo. Hoje tenho ainda um trabalho, uma certa relutância, mas estamos a caminho. A gente está tentando substituir. Mas então é importante a gente começar a pensar, porque se são nossos irmãos menores, se nós mesmos passamos por esse processo, como é que nós vamos ferir, como é que nós vamos tirar ali a vida daquele irmão? Então, só deixo essa ideia para a gente refletir um pouquinho, para a gente pensar, né? Não estou aqui fazendo apologia de sejam vegetarianos, ou seja, não é isso. Não estou levando para esse lado. Eu quero dar um entendimento que precisamos, urgentemente, nos trabalhar, para tentar evitar o máximo possível de estar consumindo esses nossos irmãos menores. No livro dos Espíritos, questão 598 e 605, diferenças e semelhanças. Então, trago só as principais aqui para a gente entender. A alma do animal e do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para outro. É o que a gente já viu antes ali. A alma dos animais conserva sua individualidade após a morte, mas não a consciência de si mesmo. A vida inteligente permanece em estado latente. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal, então, do espírito. Agora, trago aqui uma coisa bem delicada. Então, qual a função da dor nos animais? A dor nos animais é um agente de excitação psíquica, auxiliando o despertar das faculdades do princípio inteligente. Isso nós vamos achar lá no Livro dos Espíritos. Pela dor, o princípio inteligente, que estagia no animal, vai desenvolvendo o instinto e estruturando as condições psíquicas necessárias para adentrar logo adiante no reino humano. Não estou colocando aqui, e se vocês lerem profundamente isso aqui, não é a dor do maltrato. Essa é inconcebível. Não é outros tipos de dores provocadas. Mas é o processo, às vezes, que algum animalzinho nosso vai passar, como também nós passamos por alguma doença, por alguma dificuldade. E muitas dessas doenças também, para quem sabe buscar dentro dela a positividade, o entendimento, faz com que o ser desperte para outra visão. Isso, da mesma forma, usando o exemplo nos animais. Às vezes acontece em alguma situação que um animal venha a ter uma doença, mas então essa dor que ele tem serve como esse processo de excitação psíquica que auxilia ele ao desenvolvimento, né, do instinto. A condição é uma condição de aprendizado para ele.
Lembrando, como eu falei anteriormente, não a dor do maltrato, né? Não a dor imposta, mas essa dor que eventualmente pode vir a outra acontecer. Animais têm espíritos protetores, anjos da guarda? Caibar Schutel, então, nos dirá na Gênese da Alma que os animais, por menores que sejam, nunca são desamparados por Deus, que lhes concedem protetores espirituais que os auxiliam na jornada da vida. Alguns espíritos reinos inferiores da criação. O amor filiar manifestado pelos animais em relação aos filhotes. Então vemos como as imagens podem nos mostrar essa dedicação que os animais têm, esse amor incondicional, principalmente então, não só conosco, mas para com os seus filhotes. Logo à direita, acima, tem uma imagem de uma gatinha. Ela, num incêndio nos Estados Unidos, estava presa junto com os filhotes dentro da casa, e ela então, na intenção, no amor de querer cuidar dos seus filhotes, ela pega um a um e sai da casa, volta, pega o seguinte, sai, volta, pega o seguinte. Veja com os filhotes todos protegidos. Ela teve queimaduras que desfiguraram esse animalzinho. Mas então percebam o amor paternal, o amor que esses animais têm para seus filhotes. Como é belo isso. E a frasezinha, como diz no canto, aqueles que mais ensinam sobre humanidade nem sempre são os humanos. Finalizando, trago então de Caibar Schutel, na Gênese da Alma, apelo em favor dos animais. Sede benevolentes para com seres inferiores, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Então, que sejamos realmente parceiros, benevolentes, tutores, cuidadosos desses nossos irmãos menores. Procuremos cada vez mais entendê-los, compreendê-los, e que assim, com certeza, como Deus nos compreende, também nós possamos estar compreendendo eles
e sendo iluminados por isso. Agradeço então a atenção de todos. Tenham uma boa noite. Muito obrigada, Ivonei. Nos deixou uma bela lição em casa para a gente refletir sobre os animais. Vamos nos preparando então para a nossa prece com o passe, convidando a todos os trabalhadores, então, convidamos a todos que se coloquem os trabalhadores que se coloquem a postos, para que a gente faça então a nossa reflexão final. Mantendo então o nosso pensamento elevado. É muito fácil desinteressar-nos dos aspectos mais agradáveis, mais desagradáveis do serviço necessário à preservação da verdade e do bem. Isso acontece principalmente quando as consequências não nos dizem respeito. Se não temos a obrigação de inspecionar as deficiências da estrada, muito de raro em raro nos incomodamos com a brecha deixada pelo aguaceiro na base do viaduto. Não sucede, porém, o mesmo com os responsáveis que desdobrarão esforços para remover o perigo. Assim também é o nosso cotidiano. Queremos tranquilidade, no entanto, surgem riscos à frente. Somos pais e acordamos junto de filhos carentes de amparo em forma de advertência. Orientamos empresas e verificamos omissões ante as quais o silêncio seria apoio ao desastre. Exercemos funções educativas e somos defrontados por ocorrências que comprometem a segurança da escola. Administramos instituições de interesse geral e encontramos falhas que não será lícito desdenhar com displicência, sob pena de aprovarmos a influência das trevas. São esses momentos mais dolorosos para os que receberam o encargo de velar por alguém ou por alguma comunidade. Nesses trechos periclitantes do trabalho a fazer, somos frequentemente impelidos à deserção. Entretanto, comandante algum é trazido a conduzir um navio a fim de abandoná-lo ao sabor das ondas em momentos difíceis. Que fazer, todavia, nas crises inevitáveis, quando é preciso apontar e retificar, esclarecer e definir? Nesses duros problemas, uma solução aparece, luminosa e reconfortante. Nós podemos orar. Quando te encontre em obstáculos desse matiz, não censure os companheiros que passam despreocupados ante as lutas que enfrentas, e nem te acomodes com o mal sob o pretexto de lealdade e harmonia. Ora sempre, fiel ao bem da verdade e à verdade do bem, ainda que todas as circunstâncias te contrariem. Através da prece, dar-te-á o Senhor a justa força com a medida adequada e a palavra precisa no rumo certo. Assim será sempre, porque se a criatura dirige, Deus guia.
manejamos a vida, mas a vida é de Deus. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos e já deixamos o convite para a próxima quinta-feira, 20 horas, mais uma reflexão acerca da doutrina espírita. Que vamos todos nós para as nossas casas, nossos lares, acompanhados por Jesus. Boa noite a todos. Boa noite.